Era para ser só mais uma viagem chata de ônibus. Interiorzão de São Paulo, céu carregado, noite vindo com gosto de chuva. Sentei na janela, botei o fone e deixei o mundo rodar. Só que ali, naquele último horário, não era o mundo que rodava, era outra coisa. Tinha algo errado desde o começo, sabe? Não era nem o silêncio ou o banco duro. Era o jeito que o motorista olhava pelo retrovisor, como se estivesse esperando alguém específico. E quando o ônibus parou no meio do nada e um homem subiu sem fazer barulho nenhum, eu devia ter descido. O cara parecia saído de um filme antigo, roupa velha, um chapéu encardido e um olhar que atravessava a alma. Só que ninguém reagiu, nem a moça de vestido branco, nem o velho dormindo no fundo. Só eu que vi aquele frio subir pela espinha. Depois, a estrada desapareceu, o céu virou sombra e o motorista deixou de ser motorista. Quando vi, eu não estava mais indo para casa. Estava indo para um lugar que só aparece quando o tempo desvia, quando o real escorrega. Um lugar que só aceita a ida, 7 além. Tudo começou depois de uma entrevista de trampo num fim de mundo perto de São Carlos. Eu já estava cansado, meio frustrado, porque parecia que nada ia dar certo. O último ônibus saía quase 10 da noite e só tinha ele. Terminal quase vazio, só o barulho das luzes fluorescentes zumbindo. Entrei no ônibus e vi só 2 pessoas. Um tiozinho dormindo, cabeça caída para o lado, e uma mulher de vestido branco olhando pela janela com os olhos vidrados. Sentei umas 3 fileiras atrás do motorista, encostei a cabeça e tentei relaxar. Mas o clima ali dentro era pesado, como se o ar tivesse parado. O motorista nem respondeu meu boa noite. Só olhou pelo retrovisor, direto nos meus olhos, como quem mede a alma. Fiquei na minha. A estrada era escura, sem farol nenhum vindo do outro lado. 1 hora, o ônibus freou. Olhei para fora. Nada além de mato e névoa. Mas mesmo assim, a porta abriu e o homem subiu. Magro, pálido, com a mala pequena na mão e os passos silenciosos. Ele passou do meu lado e sentou logo atrás do motorista. E aí, o ônibus seguiu como se nada. Na hora que aquele homem subiu, senti o estômago virar. Sabe quando o corpo percebe o perigo antes da mente? Foi isso. O ar ficou mais gelado e minha nuca arrepiou. A mulher de vestido branco puxou os braços para o corpo como se tentasse se esconder. O velho dormindo nem se mexeu. Aí o clima começou a mudar. A luz do interior do ônibus piscava, como se tivesse falhando. O GPS do meu celular travou. Aparecia só sem rota, como se o sinal tivesse morrido. Fiquei olhando pela janela e comecei a reparar que a estrada tinha mudado. As árvores pareciam mais retorcidas, mais escuras. E do nada, o asfalto sumiu. Tava todo mundo tão quieto que dava para ouvir minha própria respiração. Levantei, fui até o motorista, tentei entender o que estava acontecendo. Perguntei onde a gente estava indo e ele respondeu com uma voz grossa e distante. Pro destino, que cada um escolheu sem saber. Na mesma hora, o homem de chapéu virou devagar para mim. Os olhos eram fundos demais, quase vazios, e ele disse: agora não tem mais volta, parceiro. Tudo apagou. As luzes, a estrada, até o céu lá fora sumiu. Era só breu, só o barulho do motor e um zunido estranho, tipo um coral sussurrando de longe. Olhei para frente e levei um susto. O motorista tinha sumido. No lugar dele, o homem dos chapéu estava com as mãos no volante, dirigindo com um sorriso pequeno no canto da boca. A mulher de branco começou a chorar baixinho e o velho, lá atrás, abriu os olhos. Estavam brancos, sem pupila, como se ele fosse cego. Mas ele encarava o teto e murmurava um idioma que não era desse mundo. Pela janela, comecei a ver vultos correndo ao lado do ônibus. Eram altos, magros, com braços compridos demais. A neblina lá fora estava vermelha, viva, como se tivesse pulsando. Tentei gritar,
chutar a porta, fazer o ônibus parar, mas nada respondia. Foi quando ele falou de novo, calmo, gelado. Falta pouco, já dá para ver a entrada. Olhei para frente e vi uma placa enferrujada, meio torta, com letras esquisitas, que só formaram sentido quando cheguei perto. Bem-vindo a Sete Além. O ônibus parou com um tranco seco. O barulho do freio ecoou como um grito. A porta abriu sozinha e todo mundo desceu. A mulher de branco desceu primeiro, com passos pequenos, sem olhar para trás. O velho veio logo depois, andando reto, como se soubesse exatamente para onde ir. Eu fiquei ali, congelado. O homem de chapéu virou para mim, ainda no volante, e falou: "Você só sai quando aceitar." Então o ônibus sumiu. Não explodiu, não pegou fogo. Só virou fumaça, como se nunca tivesse existido. Quando olhei em volta, percebi que não era mais noite, nem dia. O céu era um roxo escuro, sem nuvem, sem sol. As ruas pareciam saídas de um filme dos anos 50, tudo parado, calado. Pessoas andando com roupas antigas, olhando fixo, como se já soubessem meu nome. Não tem sinal, não tem estrada de volta, só essa cidade morta com cheiro de poeira e fim. Eu tô preso aqui. Já tentei fugir, correr, me esconder, mas eles sempre me acham. Então, se um dia seu ônibus parar no meio do nada e alguém estranho subir, desce, porque se entrar, pode vir parar aqui também, em Sete Além. Tem coisa que acontece em hospital que ninguém explica. Morte, dor, gente vendo coisa. Beleza, dá pra dizer que é trauma, é remédio, é cansaço. Mas o que aconteceu comigo naquela madrugada não foi alucinação. Eu entrei no elevador para buscar um exame no arquivo do subsolo. Só tinha que descer e voltar. Mas o elevador não parou onde devia. Continuou descendo e descendo, até parar num andar que não existia. Quando a porta abriu, o hospital já não era mais o mesmo. Era como se eu tivesse cruzado para outro lado, uma versão podre, esquecida, um reflexo torto do mundo real. E ali, tudo estava errado. As pessoas, as vozes, o cheiro, o tempo. Eu fui parar num dos pontos de entrada para Sete Além e escapei por sorte, ou por azar, porque agora eu vejo eles mesmo acordado. Eu trabalhava como técnico de enfermagem num hospital público antigo em Campinas. Estava acostumado com coisa pesada, plantão puxado, paciente surtando. Mas nada se compara ao que rolou naquela madrugada de sexta. O andar estava calmo, o pessoal dormindo, só restava eu e a enfermeira do plantão. Me pediram para buscar um exame que estava guardado no arquivo, no subsolo 2. Peguei o elevador e apertei o botão. As luzes piscaram, mas fui na fé. A porta fechou e o elevador desceu normal, até passar direto pelo subsolo. Achei que era defeito, mas continuei firme. Só que ele não parava. Os números digitais travaram, começaram a piscar uns símbolos estranhos. Do nada, a luz apagou. Quando voltou, a porta se abriu devagar, com um rangido alto. E não era o subsolo. Era um andar velho, sujo, com o teto cheio de mofo e cheiro de coisa morta. O corredor era longo, com portas fechadas dos dois lados. Nenhuma identificação, nenhum barulho, só um zumbido constante vindo do fundo. Primeiro achei que tinha descido demais e caído num andar desativado. Mas conforme fui andando, percebi que não. Era diferente. As paredes eram de outro tipo. Os quadros estavam tortos, com fotos que eu não conseguia encarar por muito tempo. As lâmpadas acendiam e apagavam sozinhas, como se soubessem onde eu estava. O chão fazia barulho, como se tivesse oco. Cheguei numa sala que parecia uma enfermaria abandonada. Cama de ferro, colchão rasgado, sangue seco no chão. E aí ouvi passos atrás de mim. Me virei rápido, mas não tinha ninguém. A porta bateu sozinha. Fui correndo de volta pro elevador, apertei o botão igual um louco. Nada.
O visor só mostrava uma palavra que eu nunca vou esquecer: acesso liberado. Foi então que ouvi alguém chamando meu nome. Não era voz de gente viva. Era fina, lenta, como se arrastasse as palavras. E vinha de dentro de uma das salas. Quando olhei, a porta estava aberta. Lá dentro, tinha alguém me esperando. Entrei na sala puxado por algo que nem era vontade. Era como se minha perna andasse sozinha. Tinha uma cadeira no meio, virada de costas, e nessa cadeira uma figura magra, de jaleco, pele cinza, pescoço torto, cabeça baixa. Quando cheguei perto, ela levantou a cabeça e... era eu, mesma cara, mesma roupa, só que com os olhos costurados, a boca também. Ele me encarou mesmo sem abrir os olhos e com a mão apontou para o canto da sala, onde tinha uma porta. Quando me aproximei dela, ouvi dezenas de vozes gritando meu nome, chorando, pedindo socorro. E vi sombras se arrastando do teto, indo em direção à porta. Abri e corri, sem saber onde estava indo. Era um labirinto. Cada sala mostrava cenas diferentes. Pacientes gritando, médicos parados, crianças de olhos pretos me encarando. Tudo distorcido. O tempo parecia estar quebrado. Encontrei o elevador de novo, mas ele estava diferente. Cheio de símbolos riscados, como se alguém tivesse tentando selar ele. Entrei. Apertei qualquer botão. Fechei os olhos e esperei morrer. Acordei deitado numa maca, cercado de gente. Médicos, enfermeiros, minha chefe. Diziam que eu tinha desmaiado no elevador e sido encontrado minutos depois. Mas para mim, tinham sido horas lá dentro, ou dias. O elevador, segundo eles, nunca desceu do andar. Os sensores dizem que ele travou ali, mas eu vi. Eu andei por outro lugar. Um hospital dentro do hospital. Um reflexo podre do nosso mundo. Um dos caminhos para 7 além. Desde aquele dia não consigo dormir direito. Sinto que aquele eu que estava lá ainda me observa. Vejo ele às vezes no espelho, piscando fora de hora. E tem noites que acordo em lugares que não reconheço. Corredores vazios, cheiro de mofo, luzes piscando. Nunca sei se é sonho ou se eu voltei sem querer. Se você trabalha em hospital ou anda por elevador vazio de madrugada, toma cuidado. Eles usam esses lugares para puxar quem está vulnerável. E quando a porta abrir de novo, pode ser que você esteja lá também, em 7 além.